E foi aí que eu percebi que não adiantava eu ser o melhor veterinário, o melhor cirurgião, se eu não entendesse de gestão. A gestão financeira, ela é como o nosso sistema circulatório. Ela é o sangue que está circulando ali no organismo. Esse dinheiro ele precisa circular. Se o sangue parar de circular, não vai ter vida. E o dinheiro é a mesma coisa dentro da empresa. Seja muito bem-vindo ao Emílio Faria Podcast, um lugar ideal para estudante de medicina veterinária, veterinário, empresário. Lugar que nós vamos trocar muitas ideias sobre carreira, sobre propósito, sobre saúde mental, finanças, tudo para te ajudar na carreira como médico veterinário. E antes de começar essa jornada, nesse primeiro episódio, eu queria deixar aqui a primeira pergunta, o primeiro questionamento. Por que você escolheu a medicina veterinária como profissão? Por que esse caminho? Você decidiu isso desde criança, decidiu lá nos seus 17, 18 anos, decidiu mais tarde, que foi o meu caso. Então, fica já essa reflexão, o porquê da medicina veterinária. E falo para vocês, não foi a minha primeira faculdade, a medicina veterinária. Eu fiz, um primeiro momento, eu fiz agronomia, tá? Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu saí para estudar, fiz agronomia, voltei, trabalhei 4 anos como agrônomo. Na época eu comecei a criar cavalo da raça quarto de milha, e tinha uma demanda de veterinários da minha cidade, né? E um belo dia, eu trabalhava numa cooperativa, eu resolvi pedir as contas, né? Eu me lembro que eu cheguei na cooperativa na segunda-feira e sentei na sala do presidente e falei, olha, eu tô indo embora, eu tô indo estudar veterinária. E aí vem os comentários. Emílio, você ficou louco, Emílio, você tá doido. Eu já estava com uma certa estabilidade na profissão de agrônomo e ia jogar tudo para o alto para começar tudo de novo. Eu já tinha meus 28 anos, né? Ia me formar ali com 32, 33, começar a carreira de veterinário, né? E falo para vocês que não me arrependi, de fato eu fiz isso, né? Me ingressei em 2012 na veterinária e logo já comecei a me ambientar ali com o mercado de cavalo, que é o que eu queria mexer, que era o meu foco principal. E comecei a fazer curso, comecei a fazer estágios, né? Fiz uma boa bateria de estágios na área da reprodução. Comprei um ultrassom antes mesmo de me formar, comprei já um ultrassom, comecei a praticar a reprodução nas minhas éguas, né? Fazer a reprodução desses animais, pegar um pouco de experiência. Enfim, já faltando 6 meses para me formar, eu resolvi construir a Horsevet, que é o hospital hoje dos cavalos, que era para ser uma clínica e uma central de reprodução, né? Nós começamos lá em maio de 2015 e em 2018, mais ou menos, construímos o centro cirúrgico, me tornei cirurgião, né? E estamos aqui até hoje. Mas onde eu quero chamar a atenção nessa trajetória? Lá em 2017, eu tive a minha primeira dificuldade como médico veterinário, que a gente tinha um hospital muito cheio, um hospital com bastante cavalo. Hoje o hospital tem 14 baias, trabalhava muito, né? Era eu e minha esposa que veio em 2017 trabalhar comigo. Ela também é veterinária, passou pelo Jockey do Rio de Janeiro. E a gente tinha bastante paciente internado,
muito serviço e não estava dando conta de honrar os compromissos financeiros do hospital. Resumindo, estava recebendo, ou às vezes não recebendo, né, por falta de gestão, e não dava conta de honrar com os compromissos com os boletos. E foi aí que eu percebi que não adiantava eu ser o melhor veterinário, o melhor cirurgião, se eu não entendesse de gestão, se eu não entendesse os números. Coisas que a faculdade ela não nos ensina. A faculdade ela nos ensina a técnica, né? Como operar, como fazer uma anamnese, mas ela não nos ensina como lidar com o cliente, como fazer a gestão financeira, saber se está dando lucro, se não está, como precificar um produto, como precificar um serviço, colocar a margem de lucro em cima de um medicamento. Isso a gente não aprende. E isso leva muitas empresas à falência, a fechar as portas, né? Por quê? Porque eu falo que a gestão financeira ela é como o nosso sistema circulatório. Ela é o sangue que está circulando ali no organismo. E o dinheiro é o sangue da empresa, né? Esse dinheiro ele precisa circular. Se o sangue parar de circular, não vai ter vida. E o dinheiro é a mesma coisa dentro da empresa. Então, na época veio a primeira consultora, né? Nós tivemos uma pessoa aqui, ela veio de São Paulo, eu liguei para ela e falei, olha, está acontecendo isso e isso. E de fato ela veio, né? Sentamos e ela começou a ver, né, todos os nossos números. E ela lembra perfeitamente que ela falou assim para mim, Emílio, o que quebra uma empresa não é um ralo muito grande, são vários ralos pequenos, onde vai saindo aquela pequena quantidade de dinheiro que você não percebe, que é um juro que você pagou em um boleto por não ter um controle, né, de vencimento. Às vezes você tinha o dinheiro na conta, porém você esqueceu de pagar o boleto e ali gerou juros, gerou multa. Ela, na época, eu tinha um estoque muito cheio, né, dentro do hospital, então eu não tinha um controle daquele medicamento que eu usava pouco, médio e muito. Então aquele que eu usava pouco, às vezes eu tinha muita quantidade dele no estoque. E o que acontece? Quando você compra o medicamento, nós veterinários, tanto o hospital como o veterinário autônomo, né, a gente depende do cavalo do nosso paciente ficar doente para a gente usar aquele medicamento. Então, se eu comprava 100 caixas de soro e esse cavalo não chegasse, o boleto ia chegar para pagar, né? E às vezes eu não vendi esse soro e eu não tinha um capital de giro, um dinheiro no caixa para manter esse estoque, então isso vai te complicando. E na época, na ocasião, nós fizemos todo um levantamento, o que eu teria que ter em X quantidades, uma quantidade máxima e mínima, aqueles produtos que eram intermediários e aqueles produtos que às vezes eu não teria que ter dentro do hospital, ou às vezes teria 1, 2 exemplares daquele medicamento que desse tempo de pedir esse medicamento e ele chegar. Então foi uma das primeiras tarefas que ela de fato nos passou. Eu vi que esse estoque estava muito cheio, né? Na hora a gente já falou, vamos tentar reorganizar. E a partir daí, sim, a gente começou a fazer essa gestão financeira para a gente entender os números. Porque sem os números você não sabe o que está acontecendo, qual que é essa visão, que se você pode comprar ou não um determinado equipamento, quanto de compras de medicamento você pode fazer, enfim. E isso aconteceu, né? Nós
começamos a fazer esses levantamentos e de lá para cá nós nunca mais paramos, né? Então, hoje eu tenho aqui tudo documentado, tudo planilhado dentro de sistemas, o que de fato a gente usa, o que a gente gasta de custo fixo, o que a gente gasta de custo variável, o que eu gasto, por exemplo, de imposto, de comissão. E isso tudo vai impactar onde? Lá na sua precificação. Às vezes nós estamos com dificuldade de precificar, muitos, né, não sabem precificar de maneira correta, só que para precificar você precisa ter toda essa bagagem de números. Senão você está precificando de forma errada, porque a fórmula do markup que a gente fala, ela exige o conhecimento de custo fixo, custo variável e margem que você quer naquele produto, tá certo? Bom, e aí em 2022 nós migramos para o setor pet, né? A gente abriu uma empresa chamada Pet House, foi a nossa primeira clínica voltada para pequenos, gato e cachorro, que não é dentro da estrutura da Horsivet. A minha esposa acabou se direcionando para lá, né, para assumir isso lá juntamente com um outro sócio. E posteriormente nós abrimos uma empresa de planos de saúde, né, para pets, gato e cachorro, e recentemente assumimos uma outra empresa, um outro hospital de pets, no qual nós já abrimos uma filial dele em outra cidade. Então, percebam que essa gestão, esse conhecimento que eu tive lá atrás, em 2017, desses números, entender, me fez tomar uma decisão muito clara, muito tranquila em abrir essa primeira unidade de cachorro, que é a Pet House. Eu me lembro que foi feito um planejamento, então o dia que nós inauguramos lá a Pet House, ela estava com 100% paga, ela não tinha dívida. E isso te dá uma tranquilidade muito grande para tocar o negócio, né? Para, como se diz, começar a fazer aquilo tracionar e de fato começar a gerar lucro, gerar resultado para o nosso caixa. Mas tudo isso só foi possível com essa educação de gestão que eu tive lá atrás, tá? E um ponto importante, né, que eu quero ressaltar aqui, lá em 2017, quando estava nessa turbulência de problemas, a pressão em nós veterinários, ela já é por si só muito grande, com base nos clientes, dos animais, enfim, a nossa saúde mental é algo que está em alta no momento em que eu gravo esse podcast aqui, que o pessoal tem de fato preocupado, vários colegas deixando a profissão, uns até infelizmente tirando a própria vida, tá? Então essa pressão no veterinário, ela é muito grande, né? Por resultado, por sempre achar que você tem que dar conta daquele paciente, mesmo sendo um caso que é totalmente desfavorável e irreversível. E os tutores têm cobrado cada vez mais do veterinário, isso é fato. Hoje com a família multiespécies, que isso hoje é muito claro, né? Esses tutores, principalmente de gato e cachorro, já terem pegado esses animais e trago para dentro da família. Eles falam, inclusive, que o tutor hoje enxerga o veterinário, muitas das vezes, como o pediatra do seu filho, né? Então, você é o pediatra do pet, entendeu? Então, essa pressão aumenta muito. E lá em 2017, eu com essa pressão financeira, essa pressão por fazer dar certo, acabou sim que a gente entrou numa staff mental, uma staff física, né? E aí veio o burnout, que hoje é um assunto também que tem se levantado essa bandeira,
E sim, fui fazer um tratamento psiquiátrico de 1 ano, né, tomando medicação, para conseguir dar a volta por cima e passar aquele momento difícil. E acredito eu que um dos gargalos que me levou a isso foi o não conhecimento da gestão financeira. Por quê? Porque eu trabalhava muito para honrar os meus compromissos e eu não estava conseguindo, por uma falta de gestão, falta de conhecimento, de falta de recebimento, como que se deve cobrar, como que se deve a parte de recebimento, como que ela tem que vir. Né? Não é simples assim, vou atender um cavalo e o cliente vai pagar a hora que ele quiser, tá certo? Então, isso me levou a aprender e a abrir essas outras empresas que hoje faz parte desse nosso ecossistema. Então, eu falo que hoje o Emílio ele é muito mais gestor dos negócios do que próprio veterinário. Nesse momento da gravação desse podcast, se eu não me engano, o nosso quadro de funcionários são 25 veterinários, né, que trabalham em todas as nossas unidades. Então precisa ter essa gestão. E falo para vocês o seguinte, de fato, a veterinária ela não é um caminho muito fácil. Às vezes vocês já pararam para se perguntar que quando nós somos crianças, temos aquele sonho de ser veterinário, muitos são desde criança, e para cuidar de animais, esquece que dentro desse processo a gente também cuida de gente que são os tutores. Então, essa falácia, esse paradigma tem que ser quebrado. Vou fazer veterinária porque não quero trabalhar com pessoas. Isso não existe. Né? Nós vamos sim trabalhar com pessoas e tutores cada vez mais exigentes. Então, realmente, a vida da veterinária ela não é fácil, mas também não é impossível. A gente tem aí sim uma comparação de valorização de nós, profissionais, com o pessoal da saúde, com o próprio médico. Né? Então, às vezes, por que a consulta do médico é tão cara e a nossa não é tão valorizada? E falta um pouco de posicionamento nosso, um pouco de falar para o cliente, falar, olha, eu estudei tanto tempo, eu me capacitei, eu fiz isso, né? Eu estou pronto para atender, né, o seu animal da melhor forma possível, e isso tudo tem um preço, isso tudo tem um custo, né? E a gente, às vezes, não se valoriza. Às vezes a gente, por uma falta do conhecimento da gestão, por estar precisando do dinheiro, por ter um boleto vencendo, porque você não se planejou nessa compra, e aí você acaba sendo obrigado a fazer aquele serviço que às vezes você está pagando para trabalhar. Muita gente acha que isso não existe, isso existe. A gente consegue provar isso nos números. É muito melhor às vezes você ficar em casa do que sair para trabalhar, porque você está tomando prejuízo dependendo do atendimento, dependendo quanto você está cobrando. Então, e aí você tem essas frustrações, né? Essa que vai te aumentar essa pressão e você pode acabar entrando num burnout, entrando em um caminho que não é bom. Mas, por outro lado, a veterinária, ela sim, a gente consegue romper essas barreiras, ter um propósito, ter uma vida boa, uma independência financeira, uma realização pessoal. Eu conheço vários veterinários que construíram sim uma carreira sólida, uma carreira próspera, tanto financeira como pessoal, sendo médico veterinário. Então eu quero falar para você que é possível, tá? Não é aquela frase, veterinário trabalha muito e não ganha dinheiro. Eu não concordo muito com essa frase. Na verdade, não concordo totalmente com essa frase. Por quê? Porque a gente precisa sim trabalhar, né? Nada vai cair do céu e cair no nosso colo.
Precisamos buscar, precisamos nos capacitar, precisamos nos posicionar como profissionais e valorizar o nosso serviço, valorizar o nosso conhecimento. Isso é muito importante. Porque esse cliente, eu vejo hoje, o cliente, a preocupação dele, em primeiro lugar, não é o preço. Nesses mais de 10 anos de jornada que eu estou na veterinária, tanto no cavalo como no pet, né, que eu faço a gestão dos hospitais de pet, eu vejo que o tutor não é o primeiro ponto, o preço, o valor. Isso aí vai ser um terceiro, quarto ponto que ele vai levar em consideração. O primeiro ponto é, ele quer que a gente salva o animalzinho dele. Ele quer a qualidade do serviço. Às vezes a gente não consegue salvar. Às vezes é um caso que infelizmente não tem o que fazer. Mas se esse cliente foi bem atendido, foi bem amparado, foi bem esclarecido, ele vai reconhecer o seu serviço. Então isso é muito importante. Por quê? Porque ele está depositando ali em suas mãos, no seu conhecimento, aquele amor que ele tem por aquele bicho, principalmente no cão e no gato. O cavalo, ele, apesar de ser um pet grande, eu brinco que o cavalo é um pet grande, mas ele tem ali o valor zootécnico envolvido, né? Às vezes cavalo de 1 milhão, 2 milhões, 500, enfim, tem esse valor zootécnico que o cachorro não tem, né? Mas o cliente também do cavalo, muitas das vezes, ele manda o cavalo aqui para o hospital e esse cavalo vai passar por uma cirurgia, ele quer o animal dele vivo, ele quer o resultado. E aí sim, ele vai preocupar com o financeiro, mas não é a decisão final dele. Então, vejam vocês que isso é valor, no meu ponto de vista, isso é posicionamento. Isso é entrega. Só que para você ter isso, você tem que ter resultado, você tem que ter confiança desse cliente, desse tutor. E isso às vezes gera um pouco de tempo, um pouco de jornada para se conseguir, né, esses resultados, essa confiança. Mas eu quero deixar essa mensagem para vocês, que é possível sim a veterinária ter esse propósito, ter esse reconhecimento, tanto profissional como pessoal, dentro da carreira. Só que a gente tem essas etapas, tem que ter esses outros conhecimentos, tem que ter um autoconhecimento, né? Conhecer a nossa mente, os nossos gatilhos, os nossos gargalos, os nossos medos, os nossos desafios. Temos que ter o conhecimento da gestão, a gestão dos números, por mais que se você for um veterinário autônomo, um veterinário empresário, independente, você tem que conhecer esses números para você saber cobrar, para você saber quanto que isso está te dando de lucro ou não, para você programar investimentos futuros, para você passar num momento de sazonalidade dentro do ano, né? Isso na veterinária, por exemplo, quem trabalha com reprodução de equinos tem 6, 7 meses, 8 meses ali no ano que trabalha muito e o restante do ano fica sem serviço. Então você tem que fazer esse planejamento. Isso só vai conseguir isso, só vai fazer isso com base em números, em estatística, tá? Eu sei que às vezes é complicado falar, Emílio, mas você fala isso porque você já tem 8, 9 anos que está fazendo isso. Mas um dia eu comecei. Teve o dia 1, que isso é que é o importante. O dia 1 é começar a fazer, é começar a anotar ali, amanhã, o que você gastou de combustível, o que você gastou de medicamento, enfim. E daqui 30 dias você já tem alguns números. Daqui 60 você tem outros. Daqui 6 meses você já consegue ter uma média. E isso vai te dando mais clareza, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse episódio tenha feito sentido em alguma coisa aqui para você.
E se você gostou desse episódio, peço que compartilhe com aquele amigo veterinário, com aquele veterinário empresário, com aquele que está se formando, com aquele autônomo, para que mais gente tenha acesso a esse material e mais gente plantada a sementinha, né, de fazer todos esses processos. Então, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais, sou Emílio Faria, que lá nós vamos ter bastante temas, né, nesse sentido. Eu quero levar para vocês o que a faculdade não ensina, o que ela não ensinou. Nós vamos falar aqui nesse podcast da nossa profissão, que é tão grandiosa, tão maravilhosa. Então, muito obrigado a você que ficou aqui até esse momento e até o próximo episódio.